Fala minhas águias, meus futuros policiais militares de Pernambuco. Olha só, vamos dar continuidade à parte de teoria dos conjuntos. Exceção, união, diferença, né? É agora que você tem mais um bloco para aprofundar o seu conhecimento, beleza? Fica comigo, porque ainda nós temos mais 2 blocos só desse assunto, tá? Então, vamos juntos. Olha só, já estamos por aqui. Uma questãozinha dessa de 2019 que ela diz o seguinte: quantos subconjuntos são possíveis formar com um conjunto B que possui 3 elementos? No final do bloco anterior, a gente fez uma questão parecida com essa. Quando ele pede a quantidade de subconjuntos, utiliza-se essa fórmula 2 elevado a n. Vou tirar esse 2 daqui porque é para ser um n, né? Onde esse n significa o quê? A quantidade de elementos do conjunto. Então, vai ser 2 elevado a quanto? A questão diz que tem 3 elementos, então é 2 elevado a 3. E nós sabemos muito bem que 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que dá igual a 8. Então, nesse caso aqui, o gabarito é letra B de balão. Beleza? Questão boa para vocês. Guarda aí no coração. 2 elevado a n é a mesma fórmula da número de linhas da tabela verdade. É isso? Então vamos lá. Tem mais questões aqui, ó. Olha essa outra. 2023, hein? Vem cá. Considera o conjunto A, B e C dados de tal maneira, ele dá aqui o conjunto A, conjunto B, e diz que a interseção entre eles três é igual a 14, isso é importante, hein? O elemento que está tanto no A, como no B, como no C, é 14. Veja, eu tenho 14 aqui no A, ó, tenho 14 aqui no B, e vou ter 14 também no C. Beleza. Além disso, sabe-se que o número 14, 17, 18 e 19 são elementos de C. Elementos de C. Quem são? No caso, o 14 é um deles, né? Por que o 14, professor? Porque se ele, o 14 faz parte da interseção dos três, então, logicamente, ele vai estar no C, né? Lógico. Está em A, está em B e também vai estar em C. Ele disse que o 17, 18 e 19 são elementos de C. 17, 18 e 19 são elementos de C. Ó, 19 são elementos de C. Mas não de A, ou seja, estão apenas em C e não está em A. E que os números 13, 18 e 19 são elementos de C. Veja, o 18 e 19 eu já coloquei. Falta eu colocar o 13. Eu vou colocar o 13 aqui na frente, para ficar na ordem. Beleza? Então, determina o número de elementos do conjunto C. Pronto, terminou. O conjunto C é formado pelo 13, 14, 17, 18 e 19. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos, gabarito, letra E de exato. Beleza? Essa questão. Vamos para mais essa questão aqui, ó, 2023, bem interessante. Ela diz o seguinte: considera os conjuntos S, T, Q e D de tal maneira que o conjunto S seja composto pelas letras das palavras segunda, sexta e sábado. Vamos lá. S é composto por segunda, sexta e sábado, né? Então vai ser S de segunda, S, E, G, né? Vamos lá. U, N, D e A. Beleza? Aí dá a palavra sexta, dá para pegar quem? Dá para pegar o E, já coloquei, o S já coloquei, o X. O T também, né? O T. O A já coloquei. E sábado eu já peguei o S, o A, falta pegar o B. O D já peguei, falta pegar o O. Pronto. Esses são os elementos do conjunto S. Beleza? Aí ele diz que o conjunto T é composto pelas letras da palavra terça-feira. Vamos lá. O conjunto T é formado pela terça-feira, né? Então é o T. No caso é terca, né? Terca porque não tem o cedilha. É o T, o E. Vamos lá. O R, o C e o A. Show de bola. Então esse é o do T. Aí vamos para o que agora? O conjunto Q pelas letras da palavra quarta e quinta. Vamos lá, o Q? Quarta e quinta, né? Vai ficar Q. Vamos lá. Q, U, A, R. Beleza? E quarta, né? Aí T,
Aí o A já coloquei. Aí quinta, vamos ler. O Q eu já peguei, o U, o I não peguei. Então pego o I. O I, o N, né? O N de quinta. O T já peguei, o A já peguei. Pronto. Esse é o conjunto Q. É falta o D também, que tem o D, ó. E o conjunto D seja composto pelas letras da palavra domingo. Domingo vai ser o D de domingo. Aí o O, né? Aí vamos lá, quem mais? O M, o I, o N e o G, né? Porque o O já coloquei lá no início. Beleza. Então vamos lá. Aqui é o conjunto D. Aí, letra A. A união de S e T resulta no próprio S? Galera, a união do S com T só dá o próprio S se você tiver a certeza que o conjunto T ele é subconjunto do S. Ou seja, se o T estiver dentro de S. Como é que eu sei? Se todos os elementos de T estiver dentro de S. Você tem essa certeza que todos de T estão dentro de S? Aí você vai dizer, não tá, porque o R ele não faz parte de S. Nem o S, nem o C. Entendeu? Então você não pode dizer que o conjunto da união de S e T é o próprio S, já está fora. Vai ser um número, vai ser um conjunto maior do que S, né? Vai ser todos os elementos de S mais o R e o C, né? Que ainda não tem, entendeu? A letra B, o conjunto T e Q tem exatamente 3 elementos comuns. Vamos lá, o Q e o T, né? Você vai olhar para o conjunto T e o conjunto Q. Deixa eu apagar aqui esse vermelhinho que eu circulei aqui e esse outro aqui. Pronto. Aí vamos lá, dá uma analisada aqui comigo. Interseção, né? Vamos lá. Quem é que tem nos dois ao mesmo tempo? O T. Tem aqui, tem aqui. Um elemento. Vamos lá. O E só tem no T, então tá fora. O R tem nos dois. Hein? Tem R aqui, tem R aqui. Vai dois elementos. O C só tem aqui. E o A tem aqui, tem aqui. Então, gabarito, letra B. Beleza? Tem exatamente 3 elementos em comum. Matou. Tchau. Ó, mais uma. Vem cá. Olha essa outra. Eles que A menos B é 3, 4, 5 e 8. 3, 4, 5 e 8. Ou seja, os que estão apenas em A, né? B menos A é 6 e 7. Os que estão apenas em B. Beleza? Aí diz que a união são os números naturais sem o zero, porque esse asterisco aqui, ó, representa todos os valores sem o zero, beleza? Esse N aqui significa o quê? Todos os números naturais. Os naturais são quem? São os números positivos com o zero. Só que aí, como tem um asterisco, então o zero não conta. Só que ele diz que a união faz parte de A e de B, né? Todos os elementos de A e todos os elementos de B, aliás, são os valores pertencentes aos naturais sem o zero, menores do que 9. Ó. Deixa eu dizer assim, ó, que é menor do que 9. Então, quem é essa união? Vou colocar agora aqui para vocês. Ó. A união vai ser o 1. Vamos lá. Ó. O 1. Beleza? Vai ser o 2. O 3. O 4. O 5. Tá? Aí vem cá. O 6. O 7. E o 8. Beleza? Ah, professor, o 9 por que não entra? Porque é x menor do que 9. Então, do 9 para frente não entra. O 0 não entra porque tem esse asterisco aqui. Asterisco aqui. Beleza? Agora veja. Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Alguns fazem parte de A, outros fazem parte de B, os outros fazem parte da interseção, né? Beleza? É como se fosse assim, ó. Conjunto A é esse aqui. Beleza? Esse aqui é o conjunto A. Deixa a caneta querer riscar. E esse aqui é o conjunto B. Beleza? Conjunto B. A canetinha tá querendo riscar, não. Pronto. Conjunto B. A questão diz muito claramente que A menos B estão apenas em A. Quem é que está apenas em A? O 3, o 4, o 5 e o 8. Beleza? Olha. 3, 4, 5 e 8. Está apenas em A. Os que estão apenas em B, está apenas em B. Ó, 6 e 7. Que é o, A menos, é o B menos A, né? No caso. Então, 6 e 7
estão apenas em B. Então, o que sobra 1 e 2 é justamente o que está aqui na interseção, lógico, né? Os que sobraram aqui é o que vai estar na interseção. No caso aqui, o gabarito é a letra D de Deusa. Beleza? Bem fácil, né? Belezinha? Show de bola. Aí, continue comigo. Olha essa questãozinha aqui, ó. Seja X um conjunto cujos elementos são números naturais maiores do que 10. Então, X são os maiores do que 10. Né? Começa de qual? Do 11. Maiores do que 10 é 11 diante, né? Naturais é o quê? Os números positivos. Então, é 11. Quem mais? 12. Quem mais? 13. 14. 15. 16 e por aí vai. E seja Y outro conjunto cujos elementos são números naturais menores do que 15. Y são os menores do que 15. Quem são os menores do que 15? Aí vai ser os 14, 13, 12 até o 0, né? Vai ser 0, 1, 2, 3. Peraí que a canetinha às vezes dá uma falhada. 3. Aí vai até o 14. Beleza? Até o 14. Beleza. Aí ele vai dizer o seguinte. Ao enumerar os elementos do conjunto Z, obtido da interseção entre o conjunto X e Y, obteremos quem? Vamos lá. A interseção é o conjunto Z. Nesse caso, o Z, como é a interseção de X com Y, é o que está em X e que está em Y ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, o 14 vai estar nos dois ao mesmo tempo. Hein? Aí vai estar o 13 também, que o 13 aqui vem antes do 14, lógico. Né? Vai estar o 12 também. Com certeza vai estar o 11. Então, o gabarito correto da interseção é o 11. E mais? O 12, o 13 e o 14. Beleza? E nesse caso, 11, 12, 13, 14 é gabarito letra E. E exato. Tranquilo? Aí, ó. Mais uma questãozinha aqui para vocês. Vamos lá, galera. Observe mais uma questãozinha aqui, ó, 2018, que ela vai dizer o seguinte, ó. Considerando as seguintes afirmações sobre o conjunto U, dá para você um conjunto com alguns elementos aqui. Analise-as e assinale a alternativa que aponta as verdadeiras, beleza? A primeira já tem o seguinte, ó. Esse conjunto aqui está contido nesse conjunto U aqui. Aí você só precisa lembrar o que significa esse conjunto aqui ou esse conjunto aqui, porque é a mesma coisa. Isso aqui significa conjunto vazio. Você tem que lembrar que eu falei, dei uma observação, né, no bloco anterior, que todo conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos. Então isso aqui está corretíssimo, verdadeiro. Você já elimina a letra B, letra C, beleza? Só estaria errado se tivesse assim, ó. Conjunto vazio pertence ao conjunto U. Aí estaria errado por quê? Porque esse símbolo aqui de pertence e não pertence, ele é utilizado na relação de pertinência. Como assim, professor? É quando é uma relação entre conjunto e elemento. Aqui não. Aqui é uma relação entre dois conjuntos. Ó. Isso aqui é um conjunto vazio e esse U aqui é outro conjunto. Você não pode usar pertence, não pertence. Você pode usar está contido ou não está contido. Esse símbolo está contido, não está contido é uma relação de inclusão, onde relaciona dois conjuntos. Conjunto e conjunto. Beleza? Então tá perfeito utilizar o símbolo está contido porque é uma relação de inclusão. Beleza? Então, show de bola. Aí vamos para a segunda. A segunda aí ele diz o seguinte, ó, que o número de elementos de U, que significa número de elementos, é igual a 5. Vamos ver se tem 5 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos? Tem. Então está correto também. A 1 e a 2. Aí a terceira nós temos o seguinte, ó. Esse cara aqui entre chaves, ó, você tem um conjunto com um elemento 5, pertence a U. Qual o problema aqui desse item? É porque ele está usando ó, o símbolo da relação de pertinência, a relação de inclusão.
Por que relação de inclusão? Porque esse cara aqui é um conjunto. Por quê? Porque está entre chave. Quando está entre chave, provavelmente é um conjunto. Provavelmente. Vou já explicar a diferença. A exceção, né? Está entre chave, então é um conjunto. Certo? Se é conjunto e isso aqui é um conjunto, então logo você não pode usar pertence. Você teria que usar o que aqui? Está contido. Está contido? Como é que eu sei? Como é que eu sei que esse conjunto aqui está contido nesse? Se os elementos desse conjunto estiver dentro desse, ó, e realmente tá, ó, o 5. O elemento desse conjunto aqui não é o 5? É. Então tá aqui dentro do está. Então está contida. Não era para usar pertence, então tá errado isso aqui. Beleza? Aí você vem aqui, ó, já elimina qual? Vamos ver. A letra E, porque diz que é 1, 3 e 4. Né? Então já tá fora. O H3 está errado. Aí ele diz que esse conjunto aqui, ó, isso aqui é um conjunto, porque está entre chave. Interseção com U é o próprio conjunto U. Vamos ver. Aqui eu tenho, ó, o 5 em interseção. Beleza? Porque eu tenho aqui e tenho aqui também, ó, no U. O 6 também é interseção. Você tem o 7 também, ó, nos dois ao mesmo tempo. Você tem um 9 também. E você tem um 10 como interseção. Isso significa que o conjunto U está dentro desse conjunto aqui, ó. Então, quando você tem um conjunto dentro de outro, né? Tem um conjunto dentro de outro, vamos chamar esse conjunto de A. E eu quero saber a interseção sempre é o menor, ou seja, o próprio U. Então, por isso que esse aqui está corretíssimo. Então, gabarito é 1, 2 e 4, gabarito letra A. Beleza? Agora vale salientar o seguinte. Se o conjunto U fosse assim, ó. Olha aqui, ó. Como é interessante isso aqui, beleza? 6, 7, 9, 10. Aí ele vai e coloca esse exemplo aqui, ó, como foi colocado aqui, ó. Ó, pertence a U. Aí aqui, ó, você já tem que ter tido uma base. Provavelmente você deve ter estudado essa teoria aí, ó. Esse cara aqui, apesar de ser um conjunto, quando você olha para cá, ó, no conjunto U, ele tá como elemento. Porque ele está aparecendo aqui, ó, na posição de elemento. Ó. Não, mas ele é um conjunto porque está entre chaves. Sim, beleza. Mas aqui, ó, para o conjunto U, ele é um elemento. Porque ele está aqui separado por vírgula, apesar de estar entre chave. Aí, nesse caso aqui, estaria correto. Hein? Pertence. Entendeu? Porque ele é um elemento. Quem são os elementos do U? É o conjunto 5, ó, com o elemento 5, o 6, o 7, o 9 e o 10. É 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entendeu a diferença? Então, se ele tiver do mesmo jeito que está lá dentro do conjunto, é elemento. Se não estiver do mesmo jeito, é como está aqui, ele acaba sendo apenas um conjunto. Aí tem que usar o símbolo está contido, não está contido. Beleza? Show de bola. Aí vem comigo. Ó. Olha essa outra questão. Parecida com essa que a gente fez. Ó. Dados os conjuntos, ele dá um conjunto M, dá um conjunto N. Olha aqui que interessante que eu acabei de falar. Ó. Esse carinha aqui, ó, ele é o quê? Ele é um elemento. Conjunto P, olha esse carinha aqui, ele é o quê? Ele é um elemento, apesar de estar entre chave. Conjunto Q, olha aqui o conjunto vazio aqui, ó, ele está como elemento. Olha aqui, ó, o 5 e o 7 aqui, ó, ele está como elemento também. Beleza? Então, se eu boto assim, ó, o conjunto vazio, ele pertence a quê? Certo. Por quê? Porque ela aqui está como elemento, porque ele está aparecendo dentro do conjunto Q. Entendeu? Agora, se ele não tivesse aqui, se ele não tivesse aqui, você não podia usar esse símbolo. Você tinha que usar o quê? Está contido. Entendeu? Aqui, por exemplo, aí o 5 e o 7. Ele não é elemento? É, então você tem que usar o quê? O símbolo de pertinência. Pertence. Agora, se não tivesse essa chave aqui, aí, meu amigo, seria está contido. Beleza? Então tá aí, informação importante para você conseguir fazer a questão. Né? Relação de pertinência, relação de inclusão. Não sei se você estudar isso aí na sua teoria. É importante, hein? Aí vem cá. Vamos lá. Quero que você coloque o verdadeiro ou falso aí, né? Primeiro aí. Esse carinha aqui, ó. O 2, como não tem nem chave, ele já é um elemento. Então o símbolo para ser usado era pertence. Na verdade era para ser não pertence, porque o 2 nem aqui no M tal. Isso aqui é falso. Falso por dois motivos. Porque o 2 não está dentro do M. Né? E segundo, porque usou o símbolo errado. Hein? É para ser esse símbolo, é para ser pertence. Então tá fora a letra A,
Letra B, aliás, letra C. Beleza? Vamos para a segunda. A segunda ele usa aqui, ó. De início é um conjunto. Só que eu só vou analisar se de fato é um conjunto. Se não tiver igual, desse jeito aqui lá no conjunto N, é porque ele é conjunto. Se tiver igual, ele é elemento. Deixa eu ver. Ó, tá igualzinho, ó. Então esse cara aqui é elemento. Só que esse item aqui vai ficar falso. Por quê? Porque ele botou não pertence, ó. O certo é para ser pertence a N. Entendeu? Então é falso. Então, vamos ver. Não dá para eliminar nenhum. Show de bola. Aí vamos para cá, ó. Aqui ele tá dizendo o seguinte, ó. P contém o vazio. Vamos lá. O vazio está contido em todos os conjuntos, né? O P, ó. Tá aqui, ó. Contém o vazio? Sim. Verdadeiro. Lógico, né? Então, nesse caso, é FFV. Vamos ver. Esse aqui tá fora, letra E. Então, gabarito é D ou é A. Aí vamos para cá. Esse aqui eu dei a resposta, ó. Esse cara aqui, ó, conjunto com 5 e 7, ele pode ser elemento ou conjunto. Se ele tiver igualzinho ao Q, lá dentro do Q, ele é elemento. Se não tiver essa chave, né, lá dentro do Q, ele é conjunto. Então, nesse caso aqui, como tá igual, ó, tá idêntico. Tá idêntico, ó. Tá vendo? E tá aqui, ó, na questão, tá idêntico lá dentro do conjunto. Então, ele é elemento. Pode usar o símbolo pertence? Perfeito. Tem que usar o símbolo pertence. Esse aqui é verdadeiro. Então, é FFVV. FFVV. Então, o gabarito é esse aqui. Já matou a questão com as 4 primeiras análises. Beleza? Matou. Então, esse aqui tá fora. A outra aí, ó. M interseção Q. É o 359. Vamos ver. M interseção Q. Vamos lá. Você vai ter interseção aqui, ó. Do 9. 9 é interseção, né? Porque tá nos dois ao mesmo tempo. O 5 é interseção, porque tá nos dois ao mesmo tempo, hein? Certo? E o 3 é interseção, porque tá nos dois ao mesmo tempo, hein? Então, por isso aqui é verdadeira. Pra conferir que de fato é verdadeiro. Tá vendo? Matou também. Agora você vai dizer, professor, aqui não tem um 7, aqui não tem um 7. Opa, tá errado. Esse 7 aqui não faz parte de quê? Faz parte de um conjunto que tá como elemento de quê? É diferente. Entendeu? Pode dizer que o 7 pertence a quê? Não. O 7 não pertence aqui. O 7 pertence a um conjunto que tá como elemento de quê? Tem que se ligar disso aí. Aí, esse, ó, o conjunto N. É um conjunto N. O N é o 1, o 3 e o conjunto como elemento 3. Esse cara aqui, ó, menos a união de P com Q é igual ao elemento 1. Será que tá certo? Vamos lá. Deixa eu fazer a união de P e Q aqui, ó. 3, 7. Fazer a união, viu? Tô só juntando aqui tudo aí. 3, 7 é esse elemento aqui, que é o conjunto com o elemento 9. Aí o vazio, o 3 eu já coloquei. Eu boto esse aqui também, ó. 5, 7. O 5 e o 9. Beleza. Aí lembra como é que você faz a diferença? Elimina os repetidos, né? Vamos lá. Vou eliminar aqui o 3. Olha esse que é o repetido, né? E sobrar nesse lado aqui é a diferença. Ó. E o conjunto com o elemento 3. Então, nesse caso aqui é falso, né? Porque ele está dizendo que sobra só um. Então, falso. Que de fato, aí, confirma o que a gente falou. Beleza? Essa questão aí você tem que ter o conhecimento claro de quê? Da relação de pertinência e inclusão. Senão você não faz ela, entendeu? Tem dificuldade de fazer ela. Usa pertence, não pertence, está contido ou não está contido. Essa relação aqui, você tem que estudar, beleza? Ah, professor, não estudei. Então, procura aí, né? Estudar sobre isso para ficar mais claro o entendimento das questões, entendeu? Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade por causa disso. Porque falta a teoria. Questãozinha finalizada com sucesso. A gente vai dar uma parada aqui. A gente vai dar continuidade no próximo bloco, beleza? Então, olha só. Daqui a pouco a gente volta para gravar a última parte aí dessas questões que envolvem a parte inicial aí de teoria dos conjuntos, beleza? Aí no próximo bloco a gente grava as questões com diagrama de Venn, certo? Então, aguardo vocês. Tamo junto.